em pensar o sindicato, né? A reforma sindical, a gente tem que pensar num modelo em que os acordos só devem valer para os sindicalizados. Já é uma primeira questão. E aí, o trabalho formal, ele vai ter um índice maior de organização do trabalho, vide o que acontece em países com relações melhores que a nossa, com países que são meio que exemplos da social-democracia no mundo e tudo mais. E o segundo ponto, a gente tem que entrar nesse debate do trabalho não formal e inclusive do próprio empreendedorismo. E creio eu, e aí nesse ponto, o próprio Ciro tem uma questão bem avançada, com muita influência também do próprio trabalho do Mangabeira Unger, que é o trabalho de você organizar os desorganizados. Você tem uma massa na população brasileira hoje, que é uma massa que está querendo empreender, que está querendo trabalhar, que está querendo construir. O teu projeto tem que servir para essas pessoas também. Então você tem que oferecer para essas pessoas uma alternativa e você tem que oferecer para essas pessoas uma via política para que elas opinem, para que elas construam esse projeto junto com você. E essa via política e esse projeto vão caminhando junto, um retroalimentando o outro, para que esses avanços sejam defendidos pelo conjunto da população. Inclusive, só colocando um adendo, igual no início do trabalhismo, que tem origem no getulismo, o Brasil era 90% agrário e 10% rural, urbano. Então, assim, foi criado isso. Mas veja, aí tem uma diferença importante. Por quê? Porque naquele período você tinha um Brasil que saía de uma condição rural para uma condição industrial e isso foi conduzido pelo Estado, conduzido pelo Getúlio e tudo mais. Mas no mundo, essa transição já tinha sido operada por vários outros países. Então a gente estava falando de um sistema mundo do capitalismo que estava funcionando e apontando para essa direção. E você acha que o Brasil não pode ser vanguarda? Não, o que eu quero dizer é o sistema mundo capitalista hoje não aponta para o fortalecimento de qualquer tipo de premissa material em que o trabalho seja mobilizado corretamente, pelo que eu compreendo vagamente aí do que é o trabalhismo. Eu acabei de dar o exemplo. A gente vai assistir, nós todos vamos assistir uma revolução digital que vai arrancar 30, 40, 50% dos postos de trabalho do mundo. Como é que você... Então, mas é uma aposta... Inclusive, a própria bolha da IA pode estourar antes disso, né? Pode, mas é uma aposta verossímil. Inclusive, eu aposto nisso. É uma aposta verossímil. Você aposta nisso ou contra muitos... Eu aposto que a bolha da IA estoura antes desses empregos serem afetados. Então, assim, são muitos analistas que apontam que esses empregos vão ser afetados. Não sei se vai ser essa quantidade, mas vai ter uma quantidade de empregos que vão ser afetados. Porque os processos tanto de produção quanto processo de serviço serão mais e mais automatizados. O meu ponto é como vocês têm força prática, força de mobilização de uma classe trabalhadora que já não tem mais essa força agora. O meu ponto é justamente isso, complementando o que o Fer estava falando. É a mesma discussão que está tendo agora sobre o que vai ser, é a mesma discussão que eles estavam tendo em 30 sentado. Entendeu? Sim, o mundo pode estar mandando para algum lugar. E existe uma percepção e uma construção de alguma coisa. É isso que o Fer está falando agora. Mas é diferente. Novamente, eu aponto a diferença. A diferença histórica você tinha um país que saía do âmbito rural, cuja atividade econômica central era rural, para a atividade industrial. Isso possibilitou... Então, mas esse não é a dinâmica do Brasil. Então, mas isso possibilitou que você tivesse a mobilização do trabalhador como se fazia nos anos 30, 40, 20, etc. Agora, não. Mas isso não foi um processo natural. Foi um processo mas eu não estou dizendo que pelo foi Estado. Um processo natural. Eu não disse que foi um processo natural. Eu disse que foi um processo que os outros países que já tinham atravessado esse processo apontavam nessa direção. O que eu falei é que, dado o mundo... Tem algum país que já fez esse processo hoje? O que eu estou dizendo é que, dado o mundo como é hoje, não há nenhum indício de que a base do trabalho se fortalecerá nas próximas décadas. Todos os indícios apontam para o contrário. Inclusive a própria falência eleitoral do trabalhismo. Porque, por exemplo, você citou, beleza, o Ciro foi para uma eleição... com 2 presidentes muito populares, mas ele já foi para várias eleições presidenciais. E ele nunca foi presidente. Não, mas ele em 2018 são 12% numa eleição presidencial. Foi expressivo. Não, é expressivo. Que ele é relevante. Agora dizendo aqui, para a corrente de vocês, tendo o Ciro, inclusive, com uma grande expressão. E o Ciro é um cara inteligente, é um cara carismático, é um cara que fala bem, ele é bom no debate, ele é mugador. Não conseguiu. Ele não conseguiu. O que ele tá dizendo é o seguinte: mugador. Ele é o cara que senta aqui na cadeira, ele não debate na moralzinha, ele debate. Eu vou fazer a pergunta agora sincera, com fundo do coração pra vocês. A eleição em 2026. Do jeito que tá o cenário hoje, se tiver o Ciro no pleito, vocês acham que vocês fazem mais voto que o Ciro? Majoritária? É bem possível, cara.
Essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta Essa mesmo. é uma boa pergunta. Mas deixa eu Depende do só falar adversário. Eu vou dizer pra você, se for um adversário Bolsonaro true, se for um Flávio Bolsonaro, eu apostaria que sim. Eu também. Não, hoje O Ciro Renan já versus está o PT pontuando e nós que- versus o Bolsonaro? Hoje o Renan já está pontuando Não, mas que essa o é a pergunta. Ciro Minha pergunta Não, eu tô fez colocando em no cenário. 2022. Mas independente disso, a pergunta do Ricardo não é eleitoral para 26. A pergunta do Ricardo é, qual a perspectiva de crescimento de vocês enquanto movimento, enquanto tendência, se o mundo está... exatamente, está apontando para outra direção. Ele tá mudando. Exatamente. E A tá gente deixando tem que acompanhar essas essa pautas mudança. obsoletas. Assim como a CLT, Mas por é exemplo. só isso que Não, você mas responde. não Depois a gente tem que- necessariamente. Não, pera, Por mas tem um exemplo, salto eu falei aqui de entre organizações a organizadas. legislação trabalhista da CLT e a mudança de como se dá a dinâmica do trabalho produtivo, não necessariamente. Você vai dizer assim, não, porque tem que, por exemplo, sei lá, eu vou dizer que porque o trabalho produtivo tá sendo modificado, tá se modernizando, logo... Não faz sentido existir o 13º, não existe nenhuma relação de causa e efeito sobre uma coisa ou outra, tá? Porque eu acho que essa questão de... Não, mas é porque eles defendem Não, mas é acabar porque com isso, tá- por Eu exemplo. defendo acabar né? com o 13º, o que acontece? A gente nem Não, teve essa tempo de questão responder isso. política. Não, tudo bem, mas... O instrumento político partido hoje, ele tá ultrapassado. A gente tem que Não. entender, tá? Não, Claro, imagina. O instrumento político tal qual nós conhecemos como partido ele tá no modificado, Brasil, mas não ultrapassado. Então, Não, e tá isso é um ultrapassado. alerta que eu faço gente- inclusive, a gente- pra peraí, vocês. peraí. Antes da gente Esse é um alerta que eu faço, inclusive, antes da pra gente criar o vocês. nosso partido, a gente Se o tava refém partido desses. de vocês repetir o fisiologismo tradicional Ah, da é política óbvio, brasileira, é óbvio, mas é vão óbvio. avançar em Assim, pouco tempo. essa é uma pergunta Óbvio, central. Eu entendeu? faço, inclusive, Óbvio. para base de vocês. Então, Assim, qual que é a diferença substancial entre o partido, por exemplo, o MDB, o União Brasil, por missão? Não, tô falando tudo sério. Completamente mas diferente. começa Cara, o aqui, nosso. velho. Eu vou dar um exemplo Não, pra todo você. partido pode, gente. O quê? Peraí. Vamos organizar. Deixa eu fazer a pergunta. Vamos Vai lá. entender. Eu entendi o que o Tamir falar. O PT tinha uma proposta e Não, a diferença, Biela, Continua, o poder tem outro. quando o Fred fala que a instituição partido no Brasil hoje está desatualizada, não sei nem se foi essa palavra que você falou, foi desatualizado. desatualizado, coisa e tal, é porque o Fred Ultrapassado, né? é ultrapassado. O Fred tem uma palavra que é verdade. O partido hoje no Brasil se tornou um cartório, onde tem os seus caciques. E o MBL vai ter os seus caciques agora. A missão tem seus caciques. A única diferença pra mim que tô de fora é que lá no PL o cacique é o Valdemar. Lá no PSD, o partido é o Kassab. No Missão, o partido é o Renan e o Arthur. Não, pelo amor de Deus também. Não. É uma coisa que eu assim, cara, mesmo a diferença de vocês do PT é que um candidato é o Lula, é um ser humano. O outro é o Vou Ciro, fazer é a outro ser pergunta humano. agora Não, importante pra vocês. Tem Vou fazer a total pergunta diferença. importante agora pra vocês. Se no partido de vocês acontecer igual aconteceu no Novo, a maioria da base de vocês quiserem se virar bolsonarista. Não vão conseguir. Por quê? Porque a gente travou isso no estatuto. Quem? O nosso partido é completamente diferente dos outros, porque é o seguinte, a E gente... o que obriga vocês a seguir o estatuto? Diferente... Hã? O que obriga vocês a seguir o estatuto? A lei? É a lei que vocês não podem mudar? Não entendi. A o que você cúpula tá não pode mudar o Não, estatuto? calma. Uma vez você colocado, você feito o estatuto, você tem travas dentro desse estatuto. Umas mais, outras menos permissivas. A nossa é muito pouco permissiva. Aham. Justamente por isso. Porque a gente, Tamir, diferente dos partidos tradicionais, que eles buscam qualquer um que tem voto. Você tem voto, não quero saber se você é trabalhista de direita, de esquerda, se você veste azul, se você veste amarelo, não interessa. Você tem voto, você vem pra cá. Isso é dinâmico. A gente não, a gente é um partido exclusivista. Você tem, foda-se que você tem voto. Eu quero saber o que você defende. Ah, você não tem voto, então vem. Um exemplo que a gente pode dar é o que aconteceu agora na Bahia. A gente descobriu, esse aqui não dá nem falar, Sim, mas a gente descobriu uma coisa que a gente não concordou, eu não posso acusar aqui, mas a gente falou, isso aqui é inexplicável, cara. Você tá fora, com um cara que tinha mandato. Eu entendo isso, Arthur. Minha pergunta Entendeu? é simples o seguinte: amanhã você entender que essa lei que você colocou está travando. Você como cúpula. Você como cacique do partido. Não, calma, vamos lá. Aí você tem ferramentas pra você buscar isso. O nosso estatuto, Existe ele é ferramenta absolutamente... de Existe. A lei, inclusive, fundamental não ela é- manda você deixar. Você não pode fazer um partido E qual que é a ditatorial. diferença disso para um pessoal, para o MDB, Tá, para o vamos Podemos, lá, para o Brasil? eu vou lhe dar a diferença. Vai lá. Primeiro eu vou falar sobre o Renan e o Ciro num pleito presidencial em 26. Primeira diferença aí, que eu acho que é muito importante, é o Renan é um cara que ele liderou o MBL. A experiência política dele é de liderança do movimento civil. Ele é um cara que nunca foi testado em eleição, que nunca teve um cargo eletivo, cujo partido acabou de ser feito, e ele pontuou em pesquisa no mesmo... ele pontuou 3% do mesmo jeito que o Ciro fez na eleição, 3.000% antes de começar a pré-campanha. Então é plausível acreditar que a gente já parte de uma base infinitamente melhor do que o Ciro. Porque o Ciro, com toda a experiência política dele, num partido que, o partido do PDT tem décadas, fazendo tudo o que fez, um cara que já tá há 30, 40 anos
no debate público, e ainda assim ele chegou na eleição e fez 3,5%, ao passo que o Renan está pontuando 3%. Mas isso é então, essa é uma anacronismo, né? diferença importante, muito importante. O segundo ponto que eu queria levantar é a diferença entre a missão e os demais partidos que você chama de fisiológicos, e qual é essa diferença. Eu não quero me ater Não é aqui nem só o fisiológico, à não, questão... tá? Porque o pessoal, no caso, não é, né? Ok. Eu não quero me ater aqui a questões, digamos assim, jurídicas, de minudências do estatuto e tal. Não se trata disso, se trata de um certo ethos, de um certo espírito que a gente tem, que você pode dizer, vai se perder, daqui a 10 anos vocês vão estar tudo gordo aí. Não é sobre isso com não, dinheiro. Mas Ricardo. Não eu- é sobre eu isso. te Juro que não é. É que então, assim, ou pode estar aqui sentado, qualquer liderança do Então, pessoal vamos falando lá. a mesma coisa do ethos. Beleza, e eu não sei, saber na se, prática. eu não sei se o PSOL tem caso de corrupção, não sei como o PSOL é gerenciado, mas eu sei, por exemplo, do PDT. Do PDT eu sei. E do PDT eu sei mesmo. Porque lá na Bahia tem uma figura do PDT, que é o presidente do PDT, que é o Félix Mendonça, que eu sei quem é, porque o meu estado original é a Bahia. E o Félix Mendonça é o seguinte: o Félix Mendonça é um oligarca, à moda antiga, um cara que era carlista, um cacique partidário, que tomou o PDT e que manda no PDT na Bahia, sendo que ele não tem nada a ver com nenhuma ideologia trabalhista, com corrente trabalhista, de porra, nada, entendeu? Ele não tem a ver com isso. Então, este cara é um cacique partidário num partido que, teoricamente, teria um programa trabalhista e que entregou a Bahia, que é o quarto maior, colégio eleitoral, para um cara que é um oligarca. No nosso caso, a gente não faz isso, não tá fazendo isso. A gente perdeu um cara, e ele tá citando aqui, que é o Sandro, que era a nossa única liderança da Bahia, grande de fato, que tinha voto, que era vereador, que ocupava uma posição fundamental pra gente tecer toda a estratégia política da Bahia, e a gente perdeu, não porque ele é corrupto, mas porque tem suspeita de que ele possa ser. E a gente cortou. Este nível de rigor interno, eu não sei